A relação de amor e ódio entre o vírus e o clima tomou conta dos argumentos políticos e confundiu a população. Gerou essa sensação de os intocáveis. Um mês depois das principais declarações sobre a relação do clima e o vírus, nós vimos a região amazônica gritando por socorro, outra vez, agora por sua gente. The Washington Post, CNN, BBC, Al Jazeera, os principais jornais do mundo estamparam em suas manchetes as trincheiras e valas comuns na região amazônica. A gente vai explorar nesse bate-papo a relação do clima e do novo coronavírus. Eu sou Fernando Aguzoli e para esse bate-papo eu vou convidar o Dr. João Hugo, infectologista. E eu quero saber agora, Dr. João, já vou te dando as boas-vindas e te perguntando onde é que você está nesse momento. Obrigado, Fernando, por esse convite. Eu estou em Manaus, estou na minha casa. Vocês vão perceber que, no fundo, terão gritos de crianças, são os meus filhos, que estão em quarentena, em casa, nos ajudando nesse momento aqui do nosso bate-papo. A gente viu o argumento do clima tomar conta do cenário político, administrativo, lá em fevereiro, no início de março, quando a gente falava dos epicentros do vírus, muito se dizia que em países tropicais nós não teríamos o mesmo efeito que nós tivemos em países como Itália, França, Espanha, China. E o que nós vimos, na verdade, logo no início, os primeiros estados, as primeiras regiões a entrarem em colapso entre Norte e Nordeste, e a principal delas aí o estado do Amazonas. Aí a gente fica um pouco, né, atrapalhado, as ideias se confundem. O que aconteceu, de fato? O clima, será que essas opiniões políticas neutralizaram outras questões que estão associadas ao clima também? O que aconteceu? Na verdade, Fernando, quando a gente tem uma pandemia, um vírus novo, uma situação nova, não há clima que faça diferença nesse momento. Então, o velho entendimento de sazonalidade, que são os vírus que se comportam por tempo, temperatura, né, região, ele deixa de existir quando você está falando em pandemia, quando você está falando de um agente novo que se estabelece naquele local. Então, isso não vai acontecer em nenhum momento onde você vai ter uma pandemia, tá certo? Então, outros vírus que virão, que já estão se dizendo que a cada 10 anos se tem uma pandemia, isso vai acontecer independente do local, clima, região, país, espécie, raça, isso não tem diferença, tá certo? Isso não vai ocorrer. A gente tem que esquecer isso quando se fala de uma pandemia. A gente sabe que as doenças respiratórias elas são mais características dessa fase do inverno, né? Elas são, me corrija se eu estiver errado, mas sazonais, né? Elas migram. Essa potência, essa força com que elas atingem a população é maior no inverno do que no verão, nas regiões mais frias do que nas regiões mais quentes. Mas o que aconteceu? Porque agora, por exemplo, a gente enfrenta um momento muito inesperado, pelo menos na minha opinião, porque a gente imaginava que a região mais fria agora nessa parte do inverno, a região sul do país, fosse de fato a região mais afetada, mas a gente viu o contrário, né? As regiões norte e nordeste, as regiões mais quentes sendo afetadas primeiro. Claro que aí a gente tem que expor outras desigualdades, infelizmente, que o nosso país ele está cada vez mais evidenciando, regiões com menos recursos, regiões talvez com maiores dificuldades, até mesmo em questões demográficas. A gente sabe que são poucas as cidades que a gente pode alcançar, que a gente pode ter acesso de Manaus por vias terrestres. De carro se chega em poucas cidades, né? Então tem uma maior dificuldade em alcançar essas regiões distantes pelos rios. Então eu queria entender um pouco mais contigo essas dificuldades do Amazonas enfrentando essa crise. Quais são as desigualdades que tu viste que influenciaram muito nesse colapso do sistema? O que a gente precisa entender da região amazônica e do país como um todo é o seguinte, né? As infecções, e aí a gente está acompanhando isso no país como um todo, né? É a forma como ela entra no país. A forma como ela entrou no país, no Brasil, vamos dizer assim, foi o quê? Pelos aeroportos.
porque começaram a vir da Europa, correto? Então, entrou em São Paulo. De São Paulo e o Amazonas, o que tem diferença do Amazonas e que diferença que na verdade não é diferença e que pode ser um pouco parecido com São Paulo, né? É que os voos internacionais, eles param direto em São Paulo, Rio, e também param no Amazonas. Então, a gente tem que entender que o aeroporto de Manaus, ele é um aeroporto que as pessoas chegam direto dos Estados Unidos, da Europa, que você tem voo direto. Então, quando ela não entrou só em São Paulo, ela entrou também no Amazonas, que naquele momento se desconhecia. Então, o primeiro caso que a gente tem aqui é realmente vindo da Inglaterra. Olha, interessante, né? E não de São Paulo. E aí depois, obviamente, começa a chegar. Então, a nossa barreira protecionista de tentar disseminar não foi os aeroportos, infelizmente. Isso não aconteceu, né? E daqui do Amazonas, isso foi o quê? Se disseminando para o interior do Amazonas, que é a pergunta que você me faz, né? Ela primeiro atinge a capital, São Paulo foi a mesma coisa, e depois ela se dissemina. Porque o que aconteceu? Com a capital fechada, as pessoas deixaram de ir à capital e ficaram no interior. Aconteceu em Manaus? Não, infelizmente em Manaus não aconteceu. Em Manaus ela acontece mais ou menos quase que junto. Então você tem os casos aqui no Amazonas, em Manaus, e depois você começa até ali em Parintins, que é uma cidade um pouco maior, onde o trânsito de pessoas ele é frequente, então ele aconteceu um pouco mais tardio, óbvio, aconteceu um pouco mais tardio, mas começou a acontecer ali no final de maio, vamos dizer assim, que é o momento onde Manaus já estava lá no pico, porque a população aqui é mais concentrada. E aí ela começa em Parintins e daqui a pouco ela vai se estendendo. Então, quando Manaus já tinha passado ali um pouco do pico, o interior do Amazonas começa, e hoje a gente tem recebido muitas pessoas do interior. Óbvio, aquelas pessoas têm condições de chegar até a capital. Aquelas que não têm condições de chegar, como você falou de barco, ele vai ficar lá e vai ser tratado lá. E interessante isso, que o que a gente está fazendo aqui é uma entrevista via celular, web. Eu tenho atendido pacientes do interior de Manaus via telefone. Por exemplo, essa semana eu fiz 4 consultas de paciente de Lábrea, de Tefé, do interior do Acre. Então, ou seja, a doença vai se interiorizando e a gente acaba tendo que dar essa assistência. Aí eu pensei para o paciente, faz uma tomografia. Ele aqui não tem, doutor, tomografia. Só na capital. Eu imaginava que ele estava no interior do Acre. Então, assim, você vê como é que essa regionalização, essa nossa dificuldade financeira, dificuldade social e econômica, ela traz aspectos totalmente diferentes do que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, realmente é uma realidade que não tem muito a ver com o que a gente viu na Europa, na China, nos Estados Unidos, é totalmente diferente. O Brasil ele é um outro mundo, é uma outra perspectiva, né? Vamos assim dizer, ele tem todos os países, vamos dizer, ele tem todas as formas econômicas de viver, tanto o rico, quanto o médio, quanto o pobre, quanto o paupérrimo, vamos assim dizer. A dificuldade de acesso à saúde teria desde a África até a Europa, vamos dizer assim, ela tem todas essas no mesmo país. fases. No mesmo país, exatamente no mesmo país. E muitas vezes próximos um do outro, né? A gente convive com essa mesma realidade na mesma cidade. Essas diferentes realidades na mesma cidade, muito próximas, bairros vizinhos. Tem um estudo muito interessante que mostra a diferença na expectativa de vida entre bairros da mesma cidade. E entre bairros da cidade de São Paulo, a expectativa de vida pode mudar 10 anos, com relação ao estresse psicossocial que está envolvido nessas comunidades mais desprovidas, né, de renda e de acesso aos serviços essenciais. E se a gente vai falar de expectativa de vida, uma coisa também me deixou muito... Vou usar a palavra assustado, muito assustado nesse início da pandemia no Brasil, como um epicentro do vírus agora, quando os nossos governantes utilizaram de 2 justificativas, usando, claro, a Europa como modelo do que estava acontecendo. Eles primeiro elencaram o clima como um fator que nos beneficiaria, queria desacelerar
essa propagação, esse espraiamento do vírus no Brasil. E, além do clima, foi uma justificativa, e não só política, mas também profissional, de muitos profissionais de diversas classes, a equivalência etária, os idosos, né? Esses idosos na Itália, nós não temos esses super idosos, nós não teríamos essa mesma equivalência. Mas, em compensação, e aí eu volto a tocar na mesma tecla, o primeiro estado a entrar em colapso é um dos mais jovens do Brasil. Nós não temos a expectativa de vida média no estado do Amazonas é de 72 anos, enquanto em Santa Catarina vai a quase 80, 79. E aliado a isso, nós temos um clima muito quente e úmido. Então, eu queria explorar um pouco mais os teus comentários a respeito disso, porque é uma população jovem. O jornal É o País também já havia classificado em uma de suas manchetes que o vírus no Brasil ele rejuvenesceu, né, e que os leitos de UTIs eles estavam muito sendo utilizados pelos jovens, entre 25 e 59 anos, que por mais que não tenham não estejam tão vulneráveis à mortalidade, aos índices de mortalidade do vírus, eles ocupam esses leitos por muito tempo, né? O que gera também o colapso do sistema. Então, eu queria ouvir os seus comentários a respeito dessa combinação que deveria ter deixado a região amazônica de fora desse início, né? Que é a combinação do clima e a combinação dessa população jovem. Então, assim, o que a gente observou, né? Então, eu tive na frente, né? No front, como diz o pessoal daqui, atendendo pacientes em todas as formas, né? A gente diz todas as etapas do processo, porque era desde aquele paciente ambulatorial, que a gente chama, como o paciente que é de pronto-socorro, paciente de internação, enfermaria, apartamento, que é o paciente de estado moderado, e desde o UTI. Então, eu tive todas as etapas do processo, né? E aí, o que a gente observou? Observou que realmente isso que você pontuou fez sentido no Amazonas. A gente teve uma população que a gente já nos primeiros 15 dias, isso é interessante, no nosso hospital, e aí isso se repetiu no estado como um todo, a gente tinha ali o quê? O homem, primeira coisa, é o homem acima de 40 anos, obeso, com algumas comorbidades. Isso nos chamou a atenção. Esse paciente é o que ocupava os nossos leitos, tanto de enfermaria, quanto de UTI, quanto vinham a óbito, o que não tinha nada a ver com a estatística que foi passada para a gente da Europa e da China. E aí a gente se perguntava assim, nós somos diferentes, o que está acontecendo e tal. A gente não tem essa resposta, é fato, mas realmente isso fez sentido na nossa região. Na nossa região, isso foi realmente prático. Com relação à temperatura, umidade, a gente tem que entender que, assim, Manaus é quente, sim, é quente. Mas antes do começo aqui, eu falei, vou ligar o ar-condicionado. Você não vai em uma residência, um local aqui no Amazonas que não tem ar-condicionado, ou seja, que as pessoas se aglomerem. Então, eu tenho uma temperatura externa aumentada, mas não existe uma casa, nem a casa do bairro de Manaus não tem um ar-condicionado. Você pode passar em qualquer bairro aqui, até a Palafita, ela tem um ar-condicionado lá, ou que seja para a casa inteira. Mas isso acontece. Então, as pessoas se agrupam, as pessoas se aglomeram, os ônibus, eles têm ar-condicionado, os bares, restaurantes têm ar-condicionado. Você não vai ver um bar, restaurante sem ar-condicionado, que é raro, é difícil isso acontecer. Então, o que é o clima externo, o que é o clima interno, o que é a aglomeração? Então, a aglomeração ela acontece de qualquer forma, no calor ou no frio. Se aqui não tivesse condições para ter ar-condicionado, aí sim, talvez seria um diferencial, mas não é isso que acontece. Então, tanto é que a gente tem um aspecto de maior cidade de casos de tuberculose no mundo, né? no país, na verdade. No país, né? Não no mundo, não, desculpa. No país. Ou seja, as pessoas aqui, tanto economicamente quanto aglomerações, é muito grande, onde se propagam as doenças respiratórias. Então, a gente vai ter isso o ano todo. Mas, sob a perspectiva, só para a gente também entender essas declarações que foram dadas nesse início, pela perspectiva de um infectologista. Então, o clima deveria
se nós não tivéssemos esses fatores socioeconômicos tão marcantes no nosso país, o clima deveria frear esse espraiamento, ou deveria desacelerar esse espraiamento da infecção, ou a gente ainda não conhece esse vírus como gostaríamos? É exatamente isso. A gente não conhece o vírus como deveria, mas deveria sim frear. A gente entende que quando eu tenho menos aglomerações, óbvio, no calor aqui as pessoas tendem ao quê? Aí aqui em Manaus, né, especificamente, talvez você conheça da geografia, mas aqui a gente é muito ir para os igarapé, para os banhos, né? Então as pessoas vão para os banhos. Então são áreas onde ele está mais aberto, ok, né? A gente entende isso, mas que não deixa de ter contato, eles estão superlotados, estão cheios de pessoas ali o tempo todo. Então, para um vírus novo, qualquer coisa, a pessoa que não tem defesa é motivo de facilitar a transmissão. As pessoas estão ali conversando, e não deixou de acontecer, porque as pessoas aqui têm um hábito muito interessante, que é o passeio de barco, né? Então, as pessoas se reúnem em passeio de barco. Isso se disseminou, e toda vez que tinha um final de semana onde as pessoas se encontravam nos barcos, nas praias, que continuavam ainda presentes, isso disseminou, mesmo no calor, mesmo em 40 graus, mesmo em 50 graus. Então, assim, num vírus novo, isso não tem ação, isso não tem influência, tá? O clima não tem influência quando se fala de um vírus novo, não tem. Depois realmente isso passa a ter, porque você tem uma população muito restrita que não teve contato com o vírus, ou que não tem a proteção contra o vírus. Mas agora, nesse momento onde a população toda é virgem de contato, isso não vai fazer muito sentido. E logo em abril, o The Guardian publicou uma matéria sobre esse surrealismo trágico, pelas palavras usadas na matéria, que estava acontecendo na região amazônica, e uma frase me chamou a atenção. Eles falaram: a população não poderia se importar menos. E agora tu comentaste também sobre os passeios de barco, sobre o lazer. Eu vejo, eu não estou no Brasil nesse momento, o que para mim é uma dor muito grande também, gostaria de estar, mas não estou. Só que eu vejo pelas redes sociais, os meus amigos, boa parte deles, João, eles seguem vivendo como se nada tivesse acontecendo. É impressionante. Eles seguem viajando, eles seguem priorizando o lazer deles. Eu fico imaginando tanta gente que não tem a opção de estar em casa, ou porque o seu trabalho é essencial, ou porque precisa comer no dia seguinte com o dinheiro do trabalho de hoje. E essas pessoas se expõem na rua, enquanto outras simplesmente saem pelo bel prazer de se divertirem. Poderiam evitar, poderiam diminuir. Aí eu queria saber um pouco mais da tua opinião, tu que está trabalhando no front aí em Manaus, com relação a essa frase, a população não poderia se importar menos, qual é a tua opinião? Algo verdade e algo não tão. Eu diria que existe sim uma parte da população que realmente não se importou, não se importava, principalmente o jovem, adolescente, o rico, porque ele achava que em qualquer momento ele poderia ir para o hospital, conseguir pegar um avião e sair, ou tinha condições mesmo de ficar em casa, né? Em casas que eu visitei, em locais que eu fiz visitas domiciliares, onde todo dia era dia de happy hour. Ele tem condições. Mas também eu tenho 60% da população que, se ela parar, que a gente escutou, doutor, eu tive que fechar o que eu tinha, meu recurso é de R$2.000, que era para comprar as frutas que eu vendia e comprava de novo. Tive que fechar, e agora? Vou fazer o quê? Acabou o dinheiro, entendeu? Então, você tem 60% da população que não tinha. Você pode fazer o decreto que você quiser. Ela não tem como. Ela vai abrir a banquinha dela, mesmo que escondido, ela vai colocar ali as frutas, vai fazer a sua tapioquinha, que é uma coisa característica do Amazonas, vai vender o seu pãozinho ali com tucumã, que é uma característica também do café regional amazonense, e não tem jeito, ela vai fazer isso e ela vai continuar fazendo isso, porque esse é o ganha-pão dela. É diferente da classe alta, classe média, que tem condições de sustentar um pouco, né? de se resguardar um pouco, mas isso é a minoria da população, isso é 10% ou menos da população amazonense, tá certo?
Então, nem ao céu nem ao inferno. Eu acho que existe, sim, uma pequena população que realmente parecia que nada tinha acontecido, porque poderia, a qualquer momento, ter acesso. Existe uma população, uma parte, grande parte, a maioria da população, que não tinha o que fazer, que sempre viveu da subsistência. O povo amazonense ele tem uma cultura totalmente diferente, Fernando, e que aí é interessante, para quem não é daqui, que assim, ele vive, por que é mais jovem? Ele vive o dia dele. O que ele quer? E aí isso é característico. Eu quero o meu dia de hoje. Eu tenho o meu peixe hoje, a minha farinha hoje para comer, meu arrozinho. Tá bom, suficiente, é isso que eu quero. Essa é 50%, 60% da população. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso, já consegui? Beleza. Ele não tem interesse em acumular, porque ele tem ainda, entende que o que ele precisa está aqui. É o peixe dele, que ele vai conseguir ali, que ele vai na feira comprar, que é R$10, 10 peças de peixe, 10 unidades de peixe, e ele vai comer ali de manhã. E se ele trabalhar por mais R$10, ele vai ter mais o dia do seguinte, mais R$10 no dia seguinte. Você está entendendo? Então, é uma outra cultura, é uma outra modo de pensar, um outro modo de viver. Não tem muito a ver com aquilo que a Europa, o pessoal. Então, se entendesse a localidade, talvez essa frase não faria tanto sentido. Não faria tanto sentido, porque as pessoas aqui, elas vivem para o seu dia. Se eu tenho o meu dia de hoje, ok. Você vai ver, as pessoas às vezes moram em casas extremamente... Você fala, nossa, a pessoa mora aqui e tem um carro do outro mundo. Por quê? Porque ela gosta do carro, mas a casa para ela é o menos. Ela tem a comida dela, tem um negócio, mas ela gosta de... Então, são coisas que só vivendo aqui que a gente entende. Só vivendo aqui que a gente entende. Então, não faz muito... faz um pouco, mas eu não acredito que essa frase foi encaixada para quem entendia da realidade, entendia do povo amazonense, da cultura amazonense, não. De verdade, eu não concordo muito. E você acha que esse teor de planejamento, essa perspectiva de planejamento vai mudar depois da crise? Você comentou aí que se vive pelo dia, né? Se vive pelo dia e no máximo pelo amanhã, mas não se tem esse planejamento. E eu vejo que a crise nos forçou uma dualidade de pensamentos aí. Por um lado, a gente foi confrontado a entender que planejamento não serve para muita coisa, porque muito eu tinha planejado para o meu próximo ano e está tudo indo por água abaixo, e eu estou tendo que aprender a viver sem o controle do meu planejamento. Mas, em compensação, aquele que não tinha um planejamento também pode ficar durante esse período sem um subsídio, né, sem uma reserva. Então, de um lado, o planejamento ele se mostra muito importante, fundamental. Por outro, se mostra importante que tu abra mão um pouco desse planejamento. Você acha que vai mudar aí? Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que isso veio para justamente mostrar que o equilíbrio ele é tudo. Você não pode nem poupar demais e achar que tudo é economizar, que eu não posso, que eu tenho que trabalhar, que lá na frente eu vou aproveitar, e nem tampouco que eu só tenho que aproveitar. É equilíbrio, é equilíbrio. Eu tenho que aproveitar a minha vida e eu tenho que me planejar, eu tenho que ter as duas coisas balanceadas, né? Não sei de verdade, e aí eu vou ser muito sincero, pessoal, não sei se a população nossa vai aprender isso. Nossa, porque eu já me considero amazonense, tá? Eu estou há 20 anos em Manaus, né? Então formei, criei, fiz tudo aqui em Manaus, então considero-me amazonense. Então, assim, eu não sei se a nossa população entendeu isso, tá? Não sei se ela captou essa informação, que tem que ter um equilíbrio, não é para o dia de hoje, mas também não é para 10 anos, entendeu? Não é isso. Não sei se ela captou essa mensagem, mas é isso que o coronavírus, talvez, essa pandemia trouxe para a gente. Não é para hoje, mas também não é para daqui a 20, 30 anos, né? Não é para os meus netos, é para os meus filhos, entendeu? Porque as pessoas têm a ideia de que eu vou economizar agora e aí meu filho vai aproveitar. Quando você conseguiu juntar alguma coisa, seus filhos já estão com 50, 60 anos de idade. Então, não é eles que vão aproveitar. Quem vai aproveitar? É seus netos. Você então, não fez o que queria, seus filhos não fizeram, e você está planejando a terceira geração sem nem mesmo ter dado... É verdade. E que eles talvez nem vão
nem lembram quem você é, quem você foi. É essa reflexão que eu acho que isso traz para a gente, né? Então, a gente tem uma frase, a gente tinha uma frase na igreja que era assim, de todo mal, né, Deus tira um bem maior. Então, existe alguma coisa que ele trouxe para a gente entender. Você viu pessoas muito, muito humanas que se dedicaram e você está vendo aí uma coisa que traz para você que o equilíbrio ele é importante. A vida tem que ser equilibrada de todas as formas, de todas as formas. A gente A viu que limonada do limão. A limonada do limão. As pessoas aqui eram as sedentárias que tiveram o pior problema. Então, eu falei assim, será que é assim mesmo a minha vida? Será que eu não tenho que mudar meu estilo de vida? São coisas que a gente precisa refletir. E que eu penso Não toda fala, vez não que... fala em sedentário que você tá... É pessoal isso daí. Tá me Mas é isso, agredindo. é isso. Não, mas Agora é isso. deixa eu voltar um pouquinho para a parte, para o teu chão, e vou mencionar aqui alguns velhos conhecidos teus, Zika, H1N1, dengue, dentre outros, febre amarela. O que o novo coronavírus trouxe? O que ele tem, a característica tão especial para forçar um novo normal no mundo inteiro? O que ele trouxe de tão diferente que ele está forçando essa nova normalidade? Eu acho que as informações que trouxeram algo de diferente. Eu passei aqui no Amazonas, especificamente, eu passei pela epidemia de dengue em 2008, que foi extremamente avassaladora. A gente tinha hospitais e hospitais abarrotados de pessoas fazendo tratamentos, mortalidade tão quanto, e não se viu divulgação nenhuma próxima disso, tá certo? Eu tenho coronavírus, que é uma coisa nova. Eu tenho H1N1, que em 2009 a gente não tinha essa facilidade que nós temos. Você nunca, em 2009, você não viu ninguém conversando por web, fazendo reunião web, fazendo telemedicina. Você não existe isso. Não existia isso em 2009. Você tinha o Orkut, eu acho. É isso? Você que está mais Não me inteirado. lembro. Não me lembro. A gente nem se lembra. Como é que você falava com as pessoas? Você não falava com as pessoas, você ligava, você não mandava WhatsApp, você não tinha isso, você não tinha essa ferramenta. Então, as informações não se criavam, né? Elas não se criavam. Então, as pessoas viviam a vida normal. Então, o coronavírus, o que aconteceu com o coronavírus, aconteceu com todas essas doenças quando elas começaram, quando elas se instalaram como novas. Hoje ninguém fala de Zika. Por que não fala de Zika? Não existe tratamento, não existe vacina, tá certo? E continua. E continua. H1N1, vamos falar uma doença pior, que eu fiz uma filmagem para um cara, né? Guardei essa filmagem, bastante interessante. HIV. HIV lá no começo. Você testou o medicamento que você matou a pessoa não pelo HIV, pela medicação. Foi a mesma coisa que aconteceu agora. Certo? E agora foi estudos perfeitamente, ok. Você não sabia o que fazer, as pessoas morriam. As pessoas morreram aqui. O que se criou HIV? Era rótulo, pegou HIV, testar de óbito. Coronavírus, pegou coronavírus, para testar de óbito. Só que o que aconteceu? O tempo nos mostra hoje que a pessoa com HIV vive como se fosse o quê? Um paciente hipertenso e diabético. Ele toma o seu remedinho durante o dia e acabou. É um comprimido, 2 comprimidos, e acabou. Eu cheguei a ver pacientes com 20 comprimidos. Coronavírus, vai chegar uma hora disso? Vai, que a população já vai ter se disposta, vai ter com mais proteção, já vai ter entendido e tudo mais. Ou seja, são processos naturais das doenças novas. Aconteceu e acontece com todas as doenças. O problema é que o mundo se concentrou numa coisa única e aproveitou economia, política e uma doença nova. Essa é a minha visão. E aí a gente teve o que a gente teve, que foi um caos de uma coisa que é habitual para nós, médicos, infectologistas, tá? E pessoas, só que você antes não sabia o que era um ensaio clínico randomizado. Talvez hoje você já sabe o que é um ensaio clínico randomizado. Você sabe o que é uma pesquisa clínica, o que é testar uma vacina. Hoje você sabe. Você não sabia isso antigamente. Embora a gente saiba agora, como tu comentaste, o que é um ensaio randomizado,
as pesquisas clínicas e os estudos, eu acho que tem muita gente ainda negando, mesmo com as comprovações científicas, ainda está difícil de apresentar. Mas deixa eu te perguntar, doutor João, esse vírus, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele tem uma maior ou menor mortalidade do que outros vírus que vieram antes dele? Ou isso não é tão significativo? Não, não, isso não é significativo. A diferença é aquilo que tem sido pontuado e que você entendeu. Como é que eu vou, uma população, vou dar exemplo, Manaus, nós estamos falando aqui da nossa região, Manaus, como é que eu vou atender 10 mil pessoas ao mesmo tempo? Impossível. Como é que eu vou dar assistência para 10 mil pessoas ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como, tá certo? E aí eu vou ter uma mortalidade que não tem assistência, sem falar de políticas inadequadas, mal decididas, decisões mal tomadas, porque você fala, pô, daria para fazer com tão menos, tanto a mais, tá certo? Um pouco, daria muito mais do que a gente fez. Ontem, terça-feira, me ligou um repórter da Globo News, querendo fazer uma reportagem, perguntou o que a Amazônia fez? Fez nada, né? Fez nada de diferente daquilo que deveria, não saiu da crise porque ele fez alguma coisa, saiu da crise porque acabou a população para pegar a infecção. Simples. Não tem, entendeu? Então, mas eu poderia ter feito muito mais, não para não pegar, porque pegar, a gente sabia que ia pegar, mas ia morrer, a gente sabia que algumas pessoas iam morrer, 5% da população, 2%, isso aí é natural. Isso é natural para qualquer doença. Eu falo assim de uma forma que parece ser agressiva, mas não é. Não é, porque existem pessoas que podem entrar em contato, isso é seleção. Eu não vou resistir àquilo ali. Não vou e não vai responder. Eu pego uma infecção de garganta, por que uma pessoa pega infecção de garganta, vai parar na UTI, outra pessoa pega infecção de garganta e fica em casa? Né? São diferenças das pessoas. No coronavírus fez a mesma coisa, só que eu peguei 1.000 pessoas ao mesmo tempo. A amidalite eu pego 10 pessoas, então uma daquela vai de 1.000, eu vou ter pelo menos 100. Aí isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. E isso que aconteceu com o coronavírus. Se pegou muito ao mesmo tempo, tá certo? E aí eu não tive como dar assistência. E aí tinha pessoas que não precisavam morrer ou não deveriam morrer e morreram. Por quê? Porque não tiveram um mínimo de assistência, que não foi uma assistência programada. Essa é a verdade. Deveria ter sido programado algumas coisas que deixaram de ser feitas, e aí as pessoas acabaram por realmente um desfecho clínico ruim, uma mortalidade maior do que se precisava. Eu vejo que nós tivemos um benefício, né? O vírus atingiu o Brasil depois de outros países. Nós não tivemos só um exemplo, nós tivemos vários exemplos antes do vírus aportar no nosso país. Nós tivemos a China, nós tivemos os erros da Itália, nós tivemos os erros do Reino Unido, nós tivemos a França, tivemos a Espanha, tivemos aí o começo dos Estados Unidos, e eu tenho essa impressão, é bom ter a tua perspectiva a respeito disso, mas que o Brasil ele continuou levantando esse sentimento, essa sensação de estamos imunes, temos muitas coisas a nosso favor que os outros não têm, e o período que nós tivemos 3 meses de uma pandemia acontecendo, matando milhares de pessoas, para que o Brasil pudesse se programar, para que pudesse fortalecer ainda mais, eu sei que o SUS está dando um show, mas que pudesse fortalecer ainda mais o SUS, que pudesse fortalecer as regiões do país, como Norte e Nordeste, que são desfavorecidas com relação aos recursos oferecidos por essa rede básica de saúde, que deveria ser nivelada entre os estados, e não é. Então, nós tivemos tempo para corrigir os erros, né? A impressão que eu tenho é que a gente não aproveitou os erros dos outros países. É exatamente isso. Não aproveitou os erros, né? E, além de não aproveitar os erros, a gente ainda cometeu alguns. Essa é a minha preocupação. Você já sabia que a pessoa precisaria de tal suporte, e eu não corri atrás. Ou seja, então eu cometi outros erros. Então eu já sabia o que precisava e não fiz. Eu já tenho uma estrutura que é muito boa, realmente. O SUS,
Ah, beleza, não é a sétima maravilha do mundo, mas você viu, e saiu uma reportagem recente, um cara que saiu do hospital e teve que pagar 5 milhões, não é isso? 5 milhões de dólares, vendo o nos cartão Estados dele. Unidos. Isso não vai acontecer no SUS. Não vai acontecendo. O cara vai lá, vai receber um tratamento e vai sair zerado. Em compensação, você poderia ter feito muito mais. São essas diferenças que nós estamos comentando aqui, e esses erros que foram cometidos, para mim, foram cometidos. Óbvio, teve acertos? Teve regiões que trabalharam muito bem, né? Teve locais que trabalharam, teve hospitais que trabalharam muito bem, né? Tentando trazer ali um a mais para o paciente. Mas, infelizmente, a gente teve mais erros por questões políticas e econômicas do que acertos. Essa foi a minha percepção quanto operacional, vamos dizer assim. Operacional e gestor em alguns momentos, mas operacional. E sobre esses erros operacionais, uma coisa que foi estampada também nas manchetes do mundo inteiro. Eu, como tu sabe, acho que te comentei, eu estou temporariamente morando fora do país, então, de certa forma, está sendo interessante observar a perspectiva que no exterior as pessoas estão tendo sobre a crise no Brasil, a crise da Covid-19. E essa é, inclusive, a razão pela qual eu desenvolvi esse projeto, porque eu escuto muito as pessoas falando sobre a realidade da Covid-19 no Brasil. Essa frase não existe. Nós temos a realidade da Covid-19 no norte, a gente tem a realidade no nordeste, e mesmo na mesma região, nós temos realidades diferentes. Então, não tem como falar em um país continental qual é a realidade da crise da Covid-19. Nós temos uma crise que veio para o nosso país, ela se dividiu e ela está adicionando novas crises conforme como ela viaja pelo país. Então, foi uma das razões pelas quais eu decidi, de fato, começar esse projeto, essa tour, com profissionais do Brasil inteiro, te incluindo como uma das regiões mais importantes para essa conversa. E uma coisa que foi manchete aqui, todo mundo comentou, foram os corpos, acho que impactou muita gente, não sei se isso aconteceu também em outros estados, mas não foi tão comentado e amplamente divulgado como aí, mas os corpos que permaneceram por muito tempo ao lado de pacientes na UTI, ao lado de familiares, sem um destino final ali, isso é um erro operacional, acredito, mas a pergunta que eu tenho para ti é, isso traduz o colapso do sistema? Porque a gente escuta muito falar sobre o colapso, né? O estado do Amazonas entrou em colapso, agora Rio Grande do Norte entrou em colapso. O que é o colapso? Quando você fala em colapso, é um colapso, na verdade, que eu digo tanto do sistema quanto cultural e realmente emocional. Eu atendia pessoas em casa, em domicílio, a pessoa tinha que ir para o hospital. A família se recusava a ir ao hospital. Por quê? Porque se ela morresse no hospital, ela não poderia ver seu ente. Que uma vez entrando no hospital, aquele familiar não poderia visitar mais o seu ente. Então, o que ele pensava? Cara, ele vai, Covid, vai morrer. Ele vai morrer em casa. Porque pelo menos aqui nós vamos ficar com ele até o final. E aí a gente vai poder enterrá-lo. Porque eu não podia enterrar mais. A dignidade da morte, é triste. O Covid parecia que você era uma... Acabou, meu irmão, acabou. Você pegou ebola, você não pode andar, você não pode tocar, você não pode... E que a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Entendeu? Então, parecia ebola. Você fala assim, Covid é ebola. Morre 70% das pessoas. É o contrário. É o contrário. Morre 5% das pessoas. Né? Então, você via pessoas encapuzadas, macacões e tudo mais. A pessoa chegava e falava assim, morreu. Então, eu não vou levar para o hospital, porque eu não posso entrar, eu não posso mais ver, eu não vou poder me falar, eu não tenho notícia. Se ele sair vivo, eu vou encontrar ele de novo. Se ele não sair, não vejo mais. Aí as pessoas se retraíram, ficaram em casa. Chegavam em casas assim, aqui em Manaus, de madeira. Tinha uma bala de oxigênio. Tinha uma bala de oxigênio. Porque se o paciente precisasse, eles tinham ali um oxigênio. Onde você viu isso? Então, será que é recurso? Será que... Aonde se viu isso? Aonde já se via isso? É uma realidade que as pessoas não enxergaram, não viram. Por mais que você faça pesquisa e tal, são coisas que eu vi e que muitas pessoas sequer entenderam isso. Como eu tenho hoje 10 pacientes internados em casas,
tratando com bala de oxigênio, fisioterapia, tudo em casa, porque eu não queria ir para o hospital. Primeiro, porque chegar no hospital não ia ter vaga. Primeiro ponto. Segundo, porque eu não ia encontrar mais um ente querido. E terceiro, porque falar assim, morrer, eu não posso enterrar. Então, eu não vou ver, não tem vaga, e se morrer, eu não posso enterrar. Então, eu vou ficar em casa. Porque ele morrer em casa, ele não vai ter o diagnóstico de Covid. Eu sei que ele tem Covid, mas ele não vai ter o diagnóstico de Covid. E eu vou poder enterrar ele tranquilamente. Entende como isso é impactante, isso é diferente Muito. de qualquer coisa? E aí você vai falar do Brasil. Não existe um Brasil. Existe Brasis, que isso já é caracterizado. Existe Brasis, existe uma realidade aqui, que o cara vai morrer lá no interior, na casinha dele, lá, com falta de ar, tá? Morreu, a família vai enterrar lá mesmo, e você não vai ter esse diagnóstico. Aí você vai falar, o Brasil ainda não chegou no seu ápice. Como você sabe disso? Você não testou metade da população, você não testou um terço da população. Aí o cara estatístico senta ali na frente do computador, calcula e faz fórmulas matemáticas mirabolantes e fala, vai ter uma segunda onda. Manaus está preparando uma segunda onda desde o Dia das Mães. Foi 11 de maio, se eu não me engano. Aí, não, daqui a 15 dias vai ter uma segunda onda. Aí depois passa, daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias. O cara não sabe, a gente não sabe quando vai ter, se vai ter uma segunda onda. Isso é verdade, né? Porque você não tem essa estatística, você não tem um paciente que morreu em casa sem diagnóstico, que foi enterrado sem diagnóstico, que a família toda pegou e não tinha condições de fazer o diagnóstico. Você tem que pagar por um teste R$350. Você não tem R$350 para comer, você vai pagar R$350 por um teste? E se o teste for feito na rede pública, você teria que ficar internado na rede pública, é isso? Aí deu positivo, você precisar internar, você vai ficar lá, né? Deu positivo, você está sentindo falta de ar, você vai internar. Mas ele não queria nem ir no hospital, porque ele estava... Primeiro é o seguinte, ele não queria ir no hospital porque estava com medo de pegar. Se ele precisasse ficar lá, aí ele não ia, porque se ele precisasse ficar lá, ele não tinha como visitar mais. Ele negava a doença, não queria saber, achava que era simples. Não, isso é um resfriado que eu estou tendo e tal. Vou ficar tratando em casa. Porque também não adianta ir para o hospital, porque se eu for para o hospital, eu vou ficar internado, se eu ficar internado, eu vou morrer. Se eu morrer, eu não vou poder ver. Diferente. A gente está lutando contra... É engraçado, porque na minha casa mesmo, a minha mãe, esses tempos, falou para mim, eu estava dando algumas orientações para ela, ela disse, mas nem os médicos sabem ainda exatamente o que tem que fazer. Ela comentou isso, eu fiquei pensando, a gente está forçando desde janeiro, a gente fala, né? Mas a OMS demorou para tomar atitudes, a China demorou para declarar, e eu fico me perguntando, demorou ou não demorou? Não sei a resposta, mas uma coisa que eu sei é, a gente que está assistindo a ciência acontecer, a gente quer que a ciência descreva uma cor que nunca foi vista. É mais ou menos isso, desde seu início. Né? Sem abrir os olhos e enxergar essa cor, a gente quer que ela seja descrita nos mínimos detalhes. E a gente já vai aí 7 meses quase de uma pandemia acontecendo, praticamente todos os continentes severamente atingidos em alguma parte. A gente tem agora a situação no continente africano piorando, vai provavelmente nos próximos meses aí ter uma piora significativa. Então a gente teve, a nível global, de fato, a pandemia, lógico, a sua definição, mas em 7 meses, o que seria chave para a gente saber agora que a gente ainda não sabe? Acho que a tua perspectiva é fundamental para isso. Olha, o que a gente deveria saber agora é pelo menos um tratamento que eu pudesse direcionar o meu paciente a fazer. Eu não sei se a gente não sabe ou se a gente não quer saber, porque nós sabemos o que a gente precisa fazer para evitar complicações, isso a gente já sabe. Por que isso não é discutido? Não sei. Por exemplo, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo de assistir jornal, televisão. Não tenho tempo, eu estou trabalhando. Eu estou no dia a dia. São 4 meses que eu não paro. 4 meses. Nós estamos conversando aqui, mas daqui a pouco eu terminar aqui, eu tenho pacientes para atender. Eu até brinquei com a minha esposa. Nos períodos mais críticos, assim,
eu estava comendo alguma coisa, né? E aí eu estava com um pedaço de carne na mão, assim, comendo e tal. Ela, meu Deus, para. Eu falei, não, deixa eu terminar, porque eu não sei a hora que eu vou poder comer de novo. Então, eu não vou comer, que eu vou ver a hora que eu vou poder comer de novo, porque às vezes eu não almoçava e tudo mais. Então, assim, voltando um pouquinho, então, assim, a gente não tem realmente, de fato, uma resposta para a população. Se a gente tem, quando a gente tem, as pessoas não conseguem se unir para dar essa mesma resposta. Por exemplo, eu sei que se eu fizer uma terapia respiratória, um exercício respiratório, um tratamento respiratório nesse paciente, a chance de recuperação desse paciente e não complicação é alta. Se eu já sei isso, por que eu não faço isso a propaganda do governo? Por que eu não faço isso a propaganda do meu jornal? Pessoal, agora vocês vão ter que trabalhar assim, 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 assim. Todo mundo já sabe disso. Está aqui os exercícios respiratórios. Eu tiro 1 hora do meu jornal, 15 minutos do meu jornal nacional, do meu jornal televisivo, da sensacionalismo, e coloco ali, ó, fisioterapia, exercício respiratório, fisioterapia respiratória. Tome o seu medicamento. Eu não sei se você está acompanhando, mas já viu isso em algum local? Não. Não. E nós sabemos isso, que o tratamento respiratório é o mais importante para o paciente, na recuperação dele. Você não viu, pessoal, se você começar a sentir desconforto, se você não conseguir chegar no hospital, faça isso, faça esse exercício, comece a trabalhar a sua respiração desde o 3º dia da doença sua, porque seu pulmão pode piorar. Então, vai fazendo os exercícios respiratórios, adquira tal de repente, ou vai soprar o canudinho, vai soprar balão, vai chupar não sei o quê, para trabalhar o seu pulmão. É isso que a gente tem feito com grande parte da população. E por que isso não está na televisão? Isso é consenso, isso é definido. Todo mundo sabe disso. Por que você não pega um programa de SUS que é bonito, primário, secundário, terciário, e não divide para esses pacientes? Olha, você vai lá, vai ter um fisioterapeuta, vai ter um médico, vai dizer assim, não, você está nesse nível de dificuldade de respirar, o seu momento de tratamento é esse. Não estou falando de drogas milagrosas. Não estou falando de drogas. Estou falando de preparo seu. Olha, você vai fazer esse exercício respiratório. Aí você nesse nível agora, você vai receber esse tipo de terapia respiratória, com tais medicamentos para melhorar o seu pulmão. Assim, você sabe que o comprometimento é pulmonar. Você sabe, nós sabemos, todo mundo está sabendo, ou não? Tem alguma novidade? Não. Que as pessoas que morrem de problema pulmonar. Certo? Então, se eu estou com problema pulmonar, o que eu tenho que fazer? Trabalhar meu pulmão, tem que liberar meu pulmão. Então, eu vou fazer uma terapia respiratória para quem está no nível 1, um outro tipo de terapia respiratória no nível 2, e o terciário é o cara que vai ter que estar lá realmente ou respirando aparelhos ou aparelhos mais sofisticados. Certo? Certo. Então, por que você não faz isso? Por que você já não definiu isso? Por que isso já não foi tomado como decisão? Por que isso não aparece na televisão? Então, a minha indignação é nesse aspecto. Eu não preciso de um milagre. De verdade, nós precisamos de um medicamento milagroso. Porque 80% das pessoas vão passar sem ter feito nada. Mas eu poderia estar recuperando 15% a 17% de pessoas com coisas básicas, um tratamento respiratório interessante, um preparo melhor, tá certo? Onde todo mundo já sabe o que tem que fazer. Isso já sabe, isso já foi consensado. Mas isso não é divulgado, isso não é falado, isso não é definido, isso não é... É isso. Então, assim, está faltando isso. Está faltando alguém ir ali parar de discutir as políticas e quem é que vai se reeleger, quem não vai, quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar, e definir uma coisa mais, e até o jornal também, que diz ser pró, não contra, a favor. O que é a favor não fala aquilo que é benéfico para o paciente, o que é benéfico para o tratamento. Quem fala contra também só detona. Então, você não entende. É um jogo que a gente que trabalha com doente, a gente não entende. De verdade, eu não entendo. Aí você falou de algumas medidas que poderiam ser simples, né, de gerência dessa situação, gerenciamento dessa situação.
E eu vi uma matéria no jornal É o País, onde o infectologista da Universidade de Brasília, ele falou que se a situação piorasse no Brasil, as camadas mais pobres seriam muito afetadas, seriam severamente afetadas. Eu quero tentar entender um pouco qual é a relação. A gente já falou bastante aqui nessa live sobre fatores socioeconômicos, mas agora falando em saúde do indivíduo, né, saúde da população em si, a saúde do indivíduo. Qual é a relação, os fatores de risco que estão ligados entre as camadas mais pobres da sociedade e os quadros infecciosos? Eles estão mais suscetíveis a esses quadros infecciosos ou não? A população toda é um vírus democrático? Nesse caso, eu vou ser muito sério, assim, é um vírus democrático. É um vírus democrático. Ele tem um perfil de paciente, não é questão de má alimentação, não é de verdade, vou falar para você, não é. É questão de assistência, é chegar à assistência ao paciente. De verdade, não tem nada a ver com classe social. O que ele talvez quis dizer é que essas pessoas estarão numa situação pior economicamente. Talvez é isso. Mas por questão do vírus, não. O vírus acomete aquela pessoa, há uma maior mortalidade no paciente da periferia, menos economicamente desfavorecido, vamos dizer assim, né, de forma bem bonita de se dizer, porque não tem condições de ter assistência. Como o cara que tem dinheiro consegue comprar uma bala de oxigênio, contratar um fisioterapeuta, um enfermeiro que vai ficar na casa dele 24 horas, vai dar toda a assistência para ele, um médico que vai lá passar visita todo dia, dando remédio para ele lá na veia, na casa dele. Mesmo que não tenha hospital, ele tem assistência em casa. A mesma coisa que tem no hospital está tendo na casa dele. Qual pessoa de baixa renda que vai fazer isso na casa dela? Eu vi. E a relação das comorbidades entre Ela é igual. População? É igual. Eu trabalho no hospital particular, de particular que a gente fala de convênio. De convênio. Estava lotado tanto quanto de pessoas que têm condições, de mesmas comorbidades. A sua hipertensão é diferente da minha hipertensão? Não. Entendeu? O que tem diferente? O seu medicamento é o último medicamento. Mas eu tenho um último medicamento e não tomo. É a última linha. Eu não tomo. Eu tenho um baixo e tomo. Minha pressão é controlada melhor do que a sua. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não é questão que o pobre tem mais comorbidade. O rico tem menos. Pelo contrário, você tem uma população mais rica, tem muito mais proteção à obesidade, né? a diabetes, porque é acesso a alimentações que aquela pessoa ali como basicão, é o cara que trabalha dia a dia, tal. A diferença é que ele não tem acesso como o outro tem. Só isso. Essa é a diferença. Não e assim, de forma muito clara. Posso estar errado, tá, Fernando? Posso estar errado. Mas eu não vejo que o vírus ele possa causar problemas em pessoas que têm menos condições. Não é isso. É menos assistência. Eu bato na tecla que é assistência. O problema de tudo isso foi a assistência. É a assistência, a forma como você chega a esse paciente, a demora que você tem de chegar nesse paciente. Essa o ponto, para mim, o ponto-chave da questão é esse, tá? Porque se fosse assim, né, se você pensar em questões financeiras, a Itália não teria tanta morte. Certo? Uhum. Você não tem a população tão paupérrima como o Brasil. Estados Unidos também não tem tanto quanto o Brasil, certo? Só fazendo um link, né? E por que eu tive mortalidades exageradas também nesses locais? Será que é isso mesmo? Então, eu não vejo assim. De verdade, eu não vejo assim. Tá? Nem não vejo e não é a prática. E também não é a realidade que a gente observa desse vírus. Igual eu estava brincando. A gente está tendo casos de dengue agora, né? Bastante casos de dengue, né? Manaus tem de tudo um pouco. Dengue, malária, você vê Covid com malária, coisas que você só vê nessa região.
E talvez na África vai ver, mas não vai fazer o diagnóstico. Mas aqui a gente consegue fazer o diagnóstico. E aí você vai lá, qual que é a diferença do coronavírus para a dengue? A dengue não olha raça, cor, nada. E o coronavírus? Ah, pega o gordinho homem gordinho. Você pode ter certeza, homem principalmente. Você vai na família de 10 pessoas, você olha aquele cara, acima de 45 anos, um pouquinho sobrepeso, pegou o coronavírus, fique de olho nele. Aquele cara vai ser ruim. Então você já sabe. Por que você já não faz essa política direcionada para esse paciente que vai ser ruim? Porque o homem, falam tanto que a população mais idosa, nesse momento, é mais vulnerável. E a gente sabe que a expectativa de vida da mulher é maior. Por que o homem ele é mais acometido pela Covid-19? Existe algumas especulações que ainda não se provaram, né? Algumas alterações, talvez estruturais ou de produção de receptores pulmonares que favoreceriam o homem até um mais complicante. Existe parte bem científica que ainda está se provando, né? Patogênese que está se provando, tá? Daí fica difícil para a gente, né, amigo? A gente já não vive tanto. Aí tem a Covid-19 e já prioriza a gente. Então, eu não sei porque que a gente foi escolhido, mas a gente foi bendito ao fruto. E eu vou te falar que é bendito ao fruto de verdade mesmo. O que tem aí você vai na casa ali, 5 mulheres, de um homem, você escolhe o homem. Pode escolher ele e cuidar dele, porque ali é ele que vai. E isso é fato. Infelizmente, isso é fato. Fazer o quê? A gente foi escolhido, pega para Cristo. Tem duas perguntas que eu quero te fazer antes da gente encerrar essa entrevista. Uma delas a gente falou da H1N1, né? E tu comentaste que não há grandes diferenças entre esse vírus, grandes características que o diferenciem dos outros vírus que a gente mencionou aí. E em 2009, se não me engano, a H1N1 foi em 2009. 2009. Os sistemas de saúde do mundo viveram esse mesmo caos? Eu vou te dizer honestamente, não me lembro. Exatamente isso. Aquilo que a gente comentou. Viveram, tá? Eu estava em São Paulo e H1N1 especificamente, ele teve um comportamento totalmente diferente do coronavírus, onde a principal faixa etária foram as crianças, grávidas e idosos, tá? E aí você observou isso mesmo. Isso era claro, tá? E aí você chegava em hospitais que os hospitais estavam lotados. O problema é que como que essa notícia chegava até você naquela época? Ela não chegava pelo WhatsApp. O MSN. Era o MSN, que quase ninguém jamais usava, certo? Não era o WhatsApp, não era, entendeu? Instagram, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, tá certo? E então as pessoas viviam a sua vida. Todo mundo corria. Eu atendi vários pacientes. Era mais ou menos. O cara pegava suspeita de H1N1, atestado de 7 dias para casa, tá certo? Toma remédio e vai para casa. Acabou o Tamiflu na época. E Tamiflu nem tão efetivo assim. As pessoas foram para casa. Ficavam em casa 7 dias e tal, isolamento. Foi mais ou menos essa mesma, mas só que não teve essa enxurrada de informações, sem tratamento específico, até hoje a gente não tem um tratamento muito bem caracterizado para H1N1. O Tamiflu ficou, mas não é a melhor coisa do mundo. Mas está aí, fez a vacina, todo ano você vacina, todo ano você tem casos, e vamos viver na vida. O que vai acontecer provavelmente, aí você vai deixar isso gravado, anotado, que vai acontecer provavelmente com o coronavírus. Pode ter certeza que eu acredito que é isso que vai acontecer com o coronavírus. Se a gente usar o YouTube ainda, a gente volta aqui e assiste. Se o YouTube ainda for uma plataforma que a gente utilizar. Agora, para encerrar, eu não posso deixar de te perguntar, João, você é super alto astral. Dá para ver que você é uma figura. Para quem não sabe, a gente se conheceu agora, pelo vídeo mesmo. Foi. Mas é uma figura, me diverti pra caramba aqui nos primeiros 5 minutos que vocês não estavam assistindo a peregrinação nos cômodos da casa para achar uma luz que fosse adequada. Mas você é uma figura, você é super alto astral. E o que a gente viu acontecendo na tua região
é traumático. É traumático de ler estando do outro lado do oceano. Foi traumático para mim olhar aquelas manchetes, olhar as fotos que eu olhei, olhar os vídeos de dentro dos hospitais. Eu fico imaginando a saúde mental de um profissional trabalhando nessa, nessa falta de eficiência, talvez, operacional, administrativa, tendo que acordar, sair de casa, sair do seu ninho ali, da sua família, e ir para um sistema que, embora sejamos privilegiados de tê-lo, não estava preparado suficientemente para essa crise. Você saber o que você vai encontrar, você voltar para casa com aquilo em mente, como é que os teus colegas, tu e os teus colegas, esses que estão em linha de frente, não só médicos, mas também técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas de UTI, como é que você vê essa gente superando essas imagens que acredito que vão ficar marcadas na cabeça dessa galera? Olha, eu vou dizer um pouco por mim, tá, Fernando? Obrigado, eu também adorei, né, conhecer você, eu acho que foi interessante, muito para mim, foi muito interessante, e gostei, assim, desse papo que a gente teve no início, mas, assim, eu vou falar por mim, quando eu escutei coronavírus, mais ou menos em janeiro, fevereiro, onde as coisas começaram a se tornar realidade, algo em mim falava, você vai ter que se preparar porque você vai ter que viver isso e você vai ter que assumir essa bronca. Foi mais ou menos assim. Eu internalizei, minha família entendeu isso, minha esposa foi fundamental para isso, que ela comprou, ela não se importou a hora que eu chegava, se eu chegava, se ela me via, não via, passou semana sem me ver. Então, assim, eu trabalhei da seguinte forma que eu tentei passar para os colegas do qual eu coordenei. Eu coordenei uma equipe, coordenei o hospital que eu trabalho, do comitê de crise e fiz vários atendimentos. Então, eu trabalhava o seguinte, eu tinha, assim, um receio que lá no fundo, sempre todo mundo tem, é o seguinte, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu não vou conseguir salvar todas as pessoas que eu quero, infelizmente. Humanamente impossível. Mas eu trabalhava o seguinte, aquela pessoa que eu consegui salvar já é positivo. E é isso que eu passava para os meus colegas. Eu chegava várias vezes na UTI, na enfermaria, e eu recebia colegas que, simplesmente, mulheres, homens, que, naquele momento ali, ela não queria a opinião do Dr. João Hugo, ela não queria a decisão terapêutica do Dr. João Hugo, ela não queria isso. Ela queria chorar com o Dr. João Hugo. Pronto. E ali ela sentava e chorava, chorava, chorava. Eu simplesmente aguardava, acolhia aquilo ali, absorvia aquilo ali. E aí, depois que passou, tal. No momento olha, vamos pensar aqui. Você acha que está ruim? Ó, tudo bem, a gente perdeu esse paciente. Eu entendo a sua dor, mas aquele ali a gente conseguiu dar alta. Aquele outro, lembra daquele outro paciente que passou um mês aqui e tal, fez isso, que você foi lá, deu assistência, tal. Nós acabamos de dar alta dele agora. Olha aqui o vídeo de alta dele. Está vendo aquele outro paciente? Olha, então, olha que interessante. Dos 5 pacientes que eu te mostrei, a gente perdeu um. Ele é importante, muito importante. Só que se a gente focar nele, infelizmente, a gente vai perder outros. Então, nós temos que focar nesses outros. E você fez um trabalho brilhante nesses outros 5 que eu te mostrei, nesses outros 4 e tudo mais, que eu te mostrei agora. Então, vamos tentar trabalhar para mais 4. Mais 4. E aí, assim, a gente foi trabalhando. Entendeu? Eu trabalhei com uma equipe muito jovem, Fernando. Foram meus alunos, meus residentes, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Mas até porque eu gosto da docência. Então, eu dou aula na universidade e tal. Então, eu gosto e sou, enfim. Então, eles foram meus residentes. E ali eu sabia que era o meu papel. Eu acolhi isso, eu afastava eles do problema maior, né? Às vezes eu corro toda manhã, né? E faço exercícios todos os dias mesmo quando eu peguei coronavírus. Continuava meus exercícios. Você Eu sou um cara pegou? muito... Peguei. Muito sistemático, sou muito sistemático. Então, eu corria 4h30 da manhã, mesmo dormindo meia-noite, eu levantava 4h30 da manhã, fazia minha corrida. E quando eu corria, por várias vezes, por semanas, era ali um momento onde eu chorava
ali correndo mesmo, para poder chegar lá no hospital e não mostrar deficiência para aquelas pessoas que estavam precisando de mim. Nem mesmo para minha família, nem mesmo para ninguém. Então, é o preparo. Eu me preparei para isso. Não sei se todo mundo se preparou para isso, mas eu sabia. Algo me fez falar assim, você tem que se preparar porque você vai ser... E assim foi. Minha família me deu um apoio, minha esposa me deu um apoio muito grande. Então, isso lá na frente, para várias pessoas serão impactantes. Fisioterapeutas, enfermeiros, que perderam entes, que perderam familiares. Eu, graças a Deus, ainda não perdi nenhum familiar. Mas me preparo dia após dia de que isso pode vir a acontecer, porque eu tenho familiares que estão de risco. Óbvio, não vai ser nada fácil isso acontecer, mas tomara Deus não aconteça. Mas eu tenho certeza que pessoas que tiveram parentes tentaram tratar os parentes em casa, o desespero disso é muito grande, é um desespero, não tem palavras para explicar isso. E o que isso vai trazer lá na frente, eu ainda não sei, a gente ainda vai ver, mas eu tenho certeza que muitas sequelas ficarão, muitas mesmo, tá? É uma pena o que aconteceu, mas a gente tem que trabalhar nas vitórias, e é isso que eu tento colocar para os meus não vou falar meus subordinados, que não são subordinados, mas meus colegas, meus amigos, aquelas pessoas que, junto comigo, abraçaram essa luta e fomos juntos, entendeu? Que a gente venceu muito mais do que a gente perdeu, e é isso que tem que ficar. Eu acho legal que tu menciona que você estava lá para apoiar os seus colegas, mas que tu também reservava um tempo para que tu pudesses cair, para que tu pudesses chorar, externalizar as tuas emoções, a tua vulnerabilidade. A gente criou essa imagem durante a pandemia, que eu acho que para vocês, inclusive uma colega tua, eu discuti isso com uma colega tua aí de Manaus, a doutora Caroline, essa imagem que se criou de super-heróis durante a pandemia, isso para vocês é muito ruim, né? Porque a gente cria, a gente destrói o ser humano para criar uma entidade à parte. E essa entidade à parte, em teoria, não pode ser vulnerável, essa entidade à parte não pode perder, e a morte na medicina ainda é conectada ao erro e à perda. A gente está começando aí com o processo que inclui cuidados paliativos, entre outras filosofias e práticas que valorizam o momento da morte tanto quanto todos os outros. A gente está começando a entender que a morte não é a derrota da ciência, a morte não é a derrota da medicina, a morte é parte da vida, né? A morte é a consequência, é o débito da vida. E quando a gente transforma, quando a gente transporta essa imagem de um ser humano com habilidades incríveis e extremamente essenciais durante esse período para combater esse desafio, a gente cria super-heróis, a gente está tirando esse direito de ter esse momento de vulnerabilidade, de valorização do sentimento e das emoções. Então, acho legal que você menciona isso. E queria te agradecer muito a tua participação, o teu tempo. Acho que a nossa conversa foi interessantíssima. A gente passou por vários aspectos, não só os aspectos do clima, mas todas as particularidades dessa região tão importante para o nosso país, que são aspectos econômicos, sociais, de recursos disponíveis. A gente passou pela comunicação, pelo impacto da comunicação, pelo fator administrativo, e para mim o resultado dessa conversa foi transformador. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Eu falei isso para você no começo, né? Quando você falou a proposta para mim, independente de qualquer coisa, eu falei, eu aceito. Quer fazer quando? Amanhã e tal, né? Eu me disponibilizei a fazer, não, pode ser no dia seguinte. Não, ainda não arrumei. Eu falei, não, pode ser, não tem problema, a hora que você estiver pronto. Achei muito interessante, parabéns, de verdade, eu não te conhecia, e aí, realmente, parabéns, tem um projeto muito interessante, eu acho que isso é interessante demais e importante demais, as pessoas então terem esse acesso, que vão ter pelo YouTube, de realidades, né? De pessoas que viveram, que vivenciam, e, enfim, entender o ser humano, né? Acho que ninguém é super-herói, não existe super-herói nenhum. Eu acho que cada um fez a sua parte.
desde a pessoa lá da limpeza, que tinha que rapidamente preparar aquele ambiente para receber um novo paciente, tomar cuidado em cada situação, detalhe, a pessoa da hotelaria que levava a roupa de cama trocada e tal, evitava que aquilo se contaminasse, o porteiro que tinha que conter aquelas pessoas, a família que queria ver, que queria entrar, que queria fazer. Eu acho que foram brilhantes, todos nós, pessoas que mantiveram a suplementação, e vocês que são comunicadores, que tentam passar aquilo que é real, aquilo que é fato, aquilo que realmente aconteceu, e não ficar pulverizando mais coisas, mais informações ruins. Então, por isso que eu topei de imediato, achei muito interessante, parabéns novamente, muito obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado mesmo, presenteado por esse momento, um prazer te conhecer, tá certo? Então, obrigado. É isso que Então, eu tinha. já deixo claro aqui que quando tudo isso acabar, quando a gente entrar de cabeça no novo normal, eu já estou esperando a minha costela de tambaqui. Então, Você vai vir aqui ou eu vou mandar para você? Se vier não, eu aqui, vou aí. Perfeito, já tá. Eu vou mandar o endereço. Vou mandar o endereço. Ah, esse é o primeiro goiano a me preparar uma costela de tambaqui. Rapaz, está ali, ó, é na churrasqueira, do lado de uma picanha. Vai ter o tambaqui e uma picanha embaixo. Então, ótimo, porque eu sou gaúcho e eu sou bem gaúcho. Olha aí, olha aí. Então pronto, tá fechado, fechado. Valeu, meu amigo. Até breve. E se você gostou do vídeo, clica aqui, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, compartilha com a tua família, mostra, espalha essa realidade tão diversa que o nosso país tem. A gente tem que se orgulhar muito da diversidade cultural do nosso país, mas a gente tem que lutar cada vez mais para diminuir essa diferença nos recursos disponíveis, essa diferença social que a gente enfrenta em diversas regiões. Então, é um motivo de orgulho, diversidade cultural, mas a gente precisa transformar o nosso país e dar acesso a tudo isso que nós conversamos hoje, não só a informação, mas a tratamento e a recursos disponíveis que podem ser a diferença entre a vida e a morte. Então, curte, compartilhe, espalhe essa ideia. Tchau.